E você, homem, mulher de Deus. Oi? Falou comigo? Abra aí em Efésios, capítulo 2, e o versículo 19. Amém? Quem achou, fala rocha. Quem não achou, fala eterna. Ah, todo mundo achou, mano. Ou ficou com vergonha de dizer eterna. Mas leia aí comigo, Efésios 2, 19. Nós vamos ler até o 22, 4 versículos. Aliás, 4 versículos. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Fala para o irmão do lado, membros da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Fala para o irmão do lado isso também. Morada de Deus por seu Espírito. Aleluias. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Quantos aqui já foram no McDonald's? Nossa, o Pedro comemorou. Acho que passou na viagem, né? Voltou do litoral, deve ter passado no Mac. Quantos aqui já foram no Habib's? Menos gente. Quantos aqui já foram no Ragaço? Regaço, sei lá qual é o nome daquele negócio, como é que se pronuncia? Ragaço. Tá, agora deixa eu te perguntar. Além dessas perguntas que eu já fiz um pouquinho mais 3 perguntas. Quando você foi no McDonald's, você se tornou um Big Mac? Show. Um McLanche feliz? Não, né? Sim ou não, querido? Vamos lá. Só o quê? Só feliz. Ficou só feliz. Nossa, se tão pouco nos faz feliz, queridos. Se você foi, ou quando você foi no Habib's, você comeu lá, você se tornou uma esfirra? Não. Tá, quando você foi no Ragaço, você comeu aquela coxinha de frango com creme li. E os irmãos já estão com água na boca, porque já almoçaram faz tempo. Mas você, quando comeu uma coxinha de frango creme li, você se tornou uma coxinha de frango creme li? Não. Da mesma forma, queridos, nós, pelo fato de estarmos na igreja, não significa que somos igreja. O vir à igreja, o frequentar a igreja, não faz de você igreja. Misericórdia, já está apanhando, irmão. Sabe, o fato, da mesma forma que o fato de eu ir a um McDonald's, do mesmo fato de que quando eu vou a um mercado, eu não me torno um produto do mercado. Da mesma forma que quando eu vou a um posto de gasolina, um posto de combustível, completar o meu tanque, ou encher o meu tanque, ou colocar, sei lá, R$10 no meu tanque, eu não me torno um combustível. Da mesma maneira, quando eu vou à igreja, eu não me torno igreja. Ser igreja vai muito além disso, querido. E é em cima disso que eu quero falar hoje. O porquê da igreja. Qual é o porquê da igreja? Você sabia que existe um propósito de Deus para a igreja? Amém. Qual é o propósito? O grilo aparece nessa hora, né? No Antigo Testamento, queridos, nós vamos ver em todo ele inúmeras menções do templo de Deus, sim ou não? Quando Israel chegou finalmente à terra prometida, eles entram na terra, aí passam-se alguns anos, Davi se torna rei. Davi começa a reinar e ele gera no coração dele uma intenção, um propósito no coração dele, nasce. E a palavra vai dizer que esse propósito era um propósito de Deus, era um sonho de Deus. E ele tinha o sonho do quê? De construir um templo. Um templo para quem? Vamos lá, querido, me ajude a pregar. Você está numa igreja pentecostal. Não precisa orar em línguas agora, mas me ajuda a pregar.
Davi tem um sonho ali de construir o templo. Por inúmeras questões, Deus fala para ele: não, você não vai construir, quem vai construir é seu filho. Ele prepara toda a oferta, ele deixa um monte de coisas separadas. Já quando Salomão assume o reinado, em pouco tempo ele constrói esse templo. E queridos, em todo o Velho Testamento nós vamos ver que Deus agia a partir de um lugar. Você está comigo? Amém? No Velho Testamento Deus agia a partir de um lugar. Na época de Moisés, eles montavam lá o tabernáculo, as tendas, faziam tudo aquilo, e Deus agia a partir daquele lugar. Enquanto Moisés não entrava no Santo dos Santos, não oferecia sacrifício, não tinha lá, ele entrava lá, fazia o propiciatório, fazia toda aquela situação, Deus agia a partir dali. Quando Salomão constrói esse templo, nós vemos Deus declarando: eu habitarei nesse templo. E ele realmente habita nesse templo. E nós vemos isso até hoje. Muita gente acredita que Deus age a partir de um templo, de um lugar. E sabe, eu já estive em Israel. Eu sonho hoje voltar a Israel, levar a Rê, os meninos, o Isaac, o Caio, quando eles estiverem mais velhos, né? Porque para ter um pouquinho de consciência, porque senão vai ser só farra, né? Mas levar eles lá, conhecerem. Agora, eu estive lá e eu fui até aquele muro lá das Lamentações. E queridos, é legal, é gostoso. Aquele muro, para quem não sabe, é a última parte que restou do templo que Salomão construiu. É a única parte da edificação daquele templo que permaneceu de pé. Em cima dele foram construídos 3 templos já, depois do templo de Salomão. Mas os judeus acreditam até hoje que a partir daquela muralha ali, daquele muro das Lamentações, o Senhor age. E queridos, eu quero lhe dizer que Ele não age a partir dali. Ele age ali também. Queridos, eu fui lá, eu fiz a minha oração, eu escrevi num papelzinho, pus lá também. Mas sabe, eu não fiquei na expectativa de que Deus fosse aparecer ali no momento de noite, tipo Papai Noel, pegar o meu pedido de oração. Ó, Tiago fez um pedido. Não. Quando eu fiz aquela oração, eu coloquei no papel. Sim. Eu coloquei lá no muro. Sim. Mas sabe, isso já tem mais de 10 anos. Certamente aquele papel já se foi. O muro está lá. Mas Deus ouviu a minha oração, não porque eu estava orando diante do muro, mas porque eu estava orando diante dele. A situação hoje para nós é exatamente essa. Não existe mais um templo a partir de onde o Senhor se move. Existe uma igreja a partir de onde o Senhor se move. Você está aí? Deus se move a partir desse lugar, queridos. Que lugar? A igreja. Quem é a igreja? Nozes. Fala para o irmão do seu lado. É nozes. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nozes. Nossa, que empolgação, irmão. Nós precisamos compreender, queridos, que Deus age a partir de nós. Mas para que Ele haja a partir de nós, primeiro precisa haver um nós. Em toda a palavra, nós não vamos ver em canto nenhum, queridos, principalmente no Novo Testamento, uma história de Deus agindo, criando uma equipe sertaneja isolada. Vamos colocar dessa forma. Quantos escutam o sertanejo aqui? Eu não escuto, não gosto, mas vamos falar ali de uma banda sertaneja. Tem um cara que canta e ele faz carreira solo. O cristianismo não é carreira solo. Você pode até começar sozinho, mas se você ler a palavra de Deus, se você ler as escrituras, você vai ser impulsionado a caminhar em equipe, a caminhar junto. Alguém que faz alguma coisa sozinho está no caminho errado. Sabe, a palavra vai dizer em Atos 7:48, um tal de Estevão. Olha só: o Altíssimo, porém, não habita em templo feito por mãos humanas. O Senhor não habita mais em templos. Não tem mais a ver com um lugar físico, mas tem a ver com um lugar aqui, ó, comunitário. Eu não estou dizendo, queridos, que o templo não seja importante, mas sabe,
que eu estou te dizendo, e eu vou ser muito claro, muito específico com você. O templo aqui, esse prédio, é lindo, é bonito, não é? É. Mas ele é tão importante quanto esse microfone. Ele é tão importante quanto a bateria. Eles são instrumentos nas nossas mãos para nós exercermos aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer. Mas não tem a ver com esse prédio, queridos. Deixa eu te dizer, se esse prédio cair, a gente cabe igreja? Não. A gente se reúne no terreno aqui do lado, de trás. A gente vai carpintar esses terrenos, a gente vai dar um jeito na rua. Por quê? A igreja não é um prédio. A igreja somos nós, mas nós como? Em comunhão. Nós juntos, não existe nós separado. Sabe? Maldita a hora, queridos, que inventaram a internet. Porque hoje a gente vê pela internet, a gente acha que a gente está junto de todo mundo e a gente está isolado de todos. Sabe, lá no Instagram, fica lá vendo os stories de todo mundo. Stories, ah, que legal, ele está na praia. Ah, que legal, ele está na igreja. Ah, que legal, ele está no shopping. Ah, que legal. E você está onde? Sozinho em casa. Mas você acha que você está junto de todo mundo, quando na verdade você está sozinho. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, querido? Fala sim ou não. Se eu sei, sim. Se eu não sei, não. Isso é o capeta nas nossas vidas, querido. Porque a gente investe um tempo danado. Puxa o celular e fica. A Rebeca briga comigo de 10 em 10 minutos. Estou confessando meu pecado aqui, irmão. Ela nem está aqui para dar glória a Deus. Nós precisamos entender, compreender que a igreja não se faz em carreira solo. Ela sempre vai ser feita e realizada de forma conjunta. A palavra vai dizer, por exemplo, que eles em Salmos, lá no Velho Testamento. E todos nós conhecemos esse versículo, certamente você já mencionou ele para alguém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E sabe, queridos, no Velho Testamento, show de bola. Essa era a realidade. Mas sabe como é que isso se aplica a nós hoje? Alegrei-me quando me disseram: somos a casa do Senhor. Somos a casa do Senhor, reunidos em Rocha Eterna Alphaville. Somos a casa do Senhor, reunidos na célula de Barueri. Somos casa do Senhor, somos templo do Senhor, reunidos onde quer que estejamos. Você é alegre porque você é igreja? De que forma nós temos caminhado, queridos? A palavra nos aponta que Saulo, ele destruía homens e mulheres. Olha só, abre comigo essa passagem, é Atos 8, do 1 ao 3. Olha só, presta atenção nesse texto. Atos 8, do 1 ao 3. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Varreu quem? A igreja. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Procurava destruir quem? A igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Queridos, olha só. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Como é que ele destruía a igreja? Indo de casa em casa. Ele ia no templo. Você está me entendendo? Nós nos reunimos como igreja, queridos. E você vai entender, eu vou falar um pouquinho mais do propósito, da importância de nós estarmos juntos aqui. Agora, nós precisamos ser igreja. E ser igreja vai muito além de nos reunirmos somente. Sabe, eu quero te dizer essa noite, queridos, não assista igreja. O que é assistir igreja? É vir na igreja de domingo, é vir na igreja de quarta, é participar de uma célula e ficar de braço cruzado o tempo inteiro. Isso é assistir a igreja. Você quer assistir alguma coisa? Vai no cinema, assiste lá o Transformers, assiste lá os fortão lá, que eu até esqueci o nome, os poderosos, os Vingadores. Agora, você quer ser igreja? Faça igreja.
Não assista igreja, faça igreja. Não, eu vou te dar a oportunidade de você dar um amém. Não assista a igreja, faça igreja, querido. Vai muito além de nós chegarmos aqui, vou lá, ouvir um louvor, assistir uma palavra. Até porque às vezes o Edinho bagunça tudo e mais fala do que canta. Aí a gente escuta pouco. Aí às vezes o Thiago pode chegar aqui também e resolver cantar durante a palavra inteira. Aí você não escuta uma palavra também, e aí? Ah, o culto hoje não foi bom. Não foi bom para quem? O culto é para quem? Para Deus. Então para quem que o culto tem que ser bom? Sabe quando o culto é bom? Quando os ouvintes saem constrangidos. Eu também estou ouvindo, tá, querido? Eu falo e escuto o que eu estou ouvindo. Então, se eu não saio constrangido desse lugar, o culto não fez nada em mim. Sabe, eu li uma definição essa semana, até comentei com a Rê, de Spurgeon. Spurgeon disse mais ou menos o seguinte: se nós vivemos um evangelho que não nos transforma, o que nós vivemos não é o evangelho. Vocês estão muito calados, queridos. Abra comigo aí Hebreus 10, versículo 25. A igreja, queridos, nós nunca viveremos de forma isolada. Eu já mencionei isso aqui. Vamos ler o texto. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Como fazem alguns o quê? Deixaram de se reunir. Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Queridos, aqui nós temos uma admoestação clara para aqueles que pensam em deixar de congregar. E queridos, eu não estou falando de deixar de congregar aqui na Rocha Eterna Alphaville. Estou falando de deixar de congregar em qualquer igreja que seja. Não, eu acompanho agora de casa. Por isso que eu brinquei agora há pouco, maldita internet. Porque eu falo, não, meu pastor agora é fulano de tal. É? Se acontecer alguma situação grave na sua família, você vai ligar para ele vai te socorrer? Não, então ele não é o seu pastor. Pastor sobre a sua vida é aquele que pode e vai te auxiliar no momento de dificuldade. Eu poderia dizer, o Fred é o meu pastor. Mas se eu não tivesse relação com ele, ele é nada. Ele é um pregador que eu escuto. Mas porque nós temos relação com ele, porque nós estamos juntos dele, queridos, porque com frequência nós conversamos, porque quando eu ligo, ele não atende porque ele tem uma agenda muito corrida, mas ele me retorna assim que possível. Ele é o meu pastor, ele cuida da minha vida. Você está me entendendo, querido? A internet é uma bênção. Nós colocamos nossas mensagens lá no YouTube. Se você não assiste, hashtag fica a dica, assiste lá, dá uma moral, manda pra galera. O propósito não é esse. Sabe, o YouTube é muito bom quando nós estamos no infantil trabalhando e nós estamos impossibilitados de ouvir uma mensagem essa noite. Quando por alguma razão eu não pude ir ao culto, eu assisto depois a palavra durante a semana. Agora não, eu não vou mais, eu assisto depois durante a semana e tá tudo bem, eu estou sendo igreja de casa. Ei, mentira. Engano do inferno sobre a sua vida. Você não está sendo igreja. Você está sendo enganado. Você está comigo? Não tem problema você assistir uma mensagem, queridos. O Michel manda toda semana uma mensagem pra gente lá, de fulano de tal, de Beltrano de tal, de ciclano de tal. Tem gente que eu falo, meu, da onde você tira esses povos? E não tem problema, eu assisto um monte de coisa. Bastante. Tem gente que até reclama, nossa, Tiago, você assiste muita coisa. Eu assisto mesmo, faço curso, eu leio, eu estudo. Porque esses dias eu falo bastante de leitura, e para vocês verem que os exaltados serão humilhados, porque tem muita gente falando às vezes, não, nossa tio, você lê muito, você lê muito. Esses dias eu vi um pastor falando que ele lê 3 livros por semana. Eu falei, Jesus, eu estou lendo 2 por mês.
então tem gente que faz mais do que a gente está fazendo. E é muito mais relevante, mas não é esse o propósito da mensagem hoje. Serviu para alguém aí, né? Mas o que eu quero te dizer, queridos, não tem a ver com a placa. Se você quer deixar de congregar aqui, busca uma outra igreja. Mas não deixa de congregar. Mas não é só o congregar. Lembra que eu falei? Não assista igreja, seja igreja. Aqui, ou em outra igreja, em outra placa de igreja, busque se envolver. Busque fazer parte. Busque ser igreja. Muito mais do que estar na igreja. Sabe, se nós olharmos os 10 mandamentos. Quem lembra dos 10 mandamentos? Meu Deus, que crente é você, irmão? Sabe, dos 10 mandamentos, 4 mandamentos, eles são referentes à nossa forma de relacionamento com Deus. Tá? Então já é uma coisa o quê? Externa, certo? Sim ou não, querido? Tá comigo aí? Aleluias. De 10, 4 são de relacionamento com Deus. E 6 são com relação ao relacionamento com outras pessoas. Ou seja, eu agora só assisto mensagem de casa. Você está quebrando os 10 mandamentos já. Sempre tem a ver com o nós e não com o eu. Sempre tem a ver com nós irmos além de nós mesmos. Se nós olharmos, por exemplo, os 5 dons ministeriais. Quais são os 2 ministeriais, queridos? Pastor, mestre, apóstolo, evangelista e profeta. Sim ou não? Sim. Tá. Para que um pastor é levantado? Para si mesmo? Agora eu sou pastor, eu vou me pastorear. Para que um mestre é levantado? Para ensinar a ele mesmo? Não, vou dar aula no espelho, eu vou ensinar a mim mesmo. Para que um apóstolo é levantado? Para quê? Edificar a igreja. Tá, eu vou edificar a mim mesmo. Para que um evangelista é levantado? Tá, todos eles são levantados para os outros. Tá entendendo que não é eu, é nós? Fala pro irmão do lado, faz aquela cara assim de mano, é nós. Não é corintiano, tá, queridos? Mas é mano, é nós. É nós, não sou eu, é nós. Não tem a ver comigo. Não tem a ver contigo, tem a ver com... Vamos lá, gente. Quando o professor no infantil fala para as criançadas, não, só o Felipe, gente. Abraço, abraço. Não, não. Eu até que esqueci porque eu falei disso agora. Mas é nós, amém? Vamos seguir aqui. Nós usamos, queridos, as ferramentas, como eu disse, do YouTube. Tudo isso é relevante, é importante. Mas não é para que você fique em casa, não fazendo nada. Por exemplo, tem gente hoje viajando aqui da igreja. E com carinho, com toda sinceridade, eu espero que eles assistam depois a mensagem. Não para aumentar os views lá no YouTube, mas para que eles saibam o que está acontecendo, para que eles sejam edificados com aquilo que nós estamos sendo edificados. O YouTube é uma ferramenta nesse sentido. Glória a Deus por isso. Mas ele não pode criar um lugar da igreja. Sabe, eu andei ouvindo por aí que tem gente falando agora, não, eu estou criando a igreja online. É a igreja do século 21, 22, sei lá que século que a gente está agora, mudou a década, né? 22, eu acho. Século 20. Século 21, faz sentido. Eu estou criando a igreja, você está criando a igreja com o capeta que está do seu lado. Não existe igreja online, querido, não para com isso. Em nada na Bíblia a gente vai ver, não, é você aí, eu aqui, show, amém? É nós, eu cá. Não existe isso, nós precisamos ter relacionamento. Abra comigo aí, outra passagem, Salmo 133, do 1 ao 3. Olha o que vai dizer essa passagem. Tem até uma música também. Quem lembra da música? Cadê o Edinho? Tá aí? Subiu de novo. Tem uma música, se eu não me engano, do Paulo César Baruch. Oh, quão bom e quão suave
Viverei em união com meus irmãos. Mas deixa pra lá, eu estou pregando, eu não estou cantando. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, tá? E não é a união, açúcar, união. É união, união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Queridos, quando nós estamos juntos, reunidos, unidos, é onde a bênção é declarada, é onde a bênção é pronunciada sobre as nossas vidas. Ah, Ti, você está dizendo o quê? Que o irmão está enfermo, se a gente for lá ele não vai ser abençoado? Vai, mas ele está o quê? Enfermo. Sabe, tem uns irmãos que estão enfermos, de quê? De preguiça. Eu não estou dando direto para ninguém, queridos. Mas tem gente que fica, estou tão mal, estou dói, mas o que aconteceu? Teve algum problema? Não, preguiça. Queridos, eu tenho preguiça. Sabe, nós estávamos no litoral hoje. Nós ficamos lá de quarta à noite, a gente veio para o culto aqui, saiu para o litoral. Nós estivemos na conferência lá do Tiro Leste, na Rio Santos, na Rocha Rio Santos. E queridos, hoje deu preguiça. Nós dormimos pouco, o Caio entupiu os nariz lá, aí ele dorme. A hora que ele lembra que tem que respirar com o nariz, ele acorda e reclama. Aí é o quê? 3 horas da manhã. O que acontece? A Rebeca acorda nervosa, me xingando porque eu não acordei antes dela. Fica, sabe aquele negócio? Aí ninguém consegue resolver porque o menino não vai. A gente pinga como é que é? Salsepe? Salsepe, o nariz não desentope, ele engasga com salsepe e fica aquele negócio. E dá 5 horas da manhã a gente está conseguindo voltar a dormir. Aí você fala, ah, beleza, aí dormiram até umas 10. Não, dá 6 horas ele acorda. Ô, glória, receba, irmão, na sua vida. Sabe, e aí o que acontece? Hoje eu tô aqui com dor de cabeça. E queridos, eu sei, eu posso orar e ser curado? Posso, mas eu sei o que é a minha dor de cabeça. O que é? Cansaço, preciso descansar, só isso. Aí, nós estávamos no litoral. Falei, mano, 2h30 para subir, para voltar para casa. Aí chegar em casa tem que dar banho nos meninos. Aí o Isaac fica acelerado, porque ele vai dormir a viagem inteira, eu vou estar dirigindo a viagem inteira, vou chegar em casa cansado, ele vai chegar em casa descansado. Aí a gente chega em casa com fome, quer comer também, mas tem que dar banho nos meninos, a gente está cansado, ainda tem que pensar na mensagem, finalizar ela, para vir para o culto. Aí dá preguiça. Dá preguiça. Dei banho nos meninos, tomei um banho, a gente chegou, dei banho nos meninos, tomei um banho, eu deitei no sofá. Os meninos estavam lá, a Rebeca estava lá. Eu não deitei para dormir, eu encostei no sofá. No cantinho lá que a Rê fala que é o meu canto do sofá, que o sofá fica mais fundo assim para aquele lado. Aí deu 5 minutos eu dormi. Mas eu sentei no sofá e falei, vou dar uma relaxada aqui uns 5 minutinhos, eu preciso dar uma lida na mensagem de novo e tal. Eu dormi. Mas eu estava o quê? Eu estava ali sentado e eu falei, eu não posso dormir, porque a Rê vai ficar brava, porque eu durmo de tarde, ela não consegue dormir. Aí eu falei, eu não posso dormir, porque ela vai ficar brava comigo. Aí quando ela fica brava comigo, a gente... deixa pra lá. Aí eu preciso fique focado, eu preciso ler a mensagem, eu preciso dar... Aí deu uns 10 minutos, sei lá, eu não sei quanto tempo eu dormi, mano. 20 minutos, pra mim pareceram 2. Eu ainda tava cansado quando ela me deu um acordão, preciso tomar banho. Eu acordei, falei, não, tô acordado, vai lá tomar banho. A baba ainda tava escorrida aqui assim. Aí eu levantei e tal, vou ler a mensagem, preciso ler, pus um filme lá pro Isaac, aí ele ficou assistindo o filme. Aí eu li a mensagem, aí a Rê, ei amor, tá pronto? Eu falei, pra pregar eu tô. Já a mensagem tá fechada. Mas ainda tava com preguiça. Mas o que eu fiz? Eles, não, vamos lá, cara, a preguiça não vai me vencer. Coragem. Esse ano é o ano para nós da coragem. Nós precisamos ter coragem para enfrentar a preguicinha, sabe? A preguicite. Nós precisamos ter coragem para enfrentar a preguiça no meio de semana. Falar, pô, é cansativo ir de quarta. Mas eu vou de quarta. Por quê? Porque eu não quero estar na igreja, eu quero ser igreja. Sabe? Ah, não, queridos, nós temos sido muito ministrados de quarta-feira. Quem gosta das mensagens de domingo? Quem não gosta?
Vem de quarto, irmão. Tem os meninos bons pregando aí. Ah, não, é longe, é distante. É, querido, é. O céu também é longe. O caminho é estreito. Qual é a nossa desculpa? Tá comigo, querido? Eu não estou falando que você tem que ser rato de igreja, que você tem que ser rato de eventos, que você tem que... Eu tenho umas igrejas por aí que é 7 dias por semana, 12 meses por ano, 10 anos por década. É aquilo o tempo inteiro. Você não vive. Eu não estou falando isso. Aliás, a Rê está organizando aí, o Pedro esqueceu de chamar ela no expediente, mas ela vai fazer um cinema com a mulherada. Cada uma pagando a sua, amém? Pra deixar bem claro. E todas pagando da minha esposa, aleluia. Tô brincando. Mas ela vai organizar um cinema porque um dia lá, o Edinho já falou, não, eu vou. Aí, Rebeca, é dia das mulheres. Eu vou. Ela falou, você vai ficar com seus 3 filhos pra Deise poder ir. Aí ele falou, eu vou ficar com os meninos em casa. E não tem problema, se for o caso, os meninos organizam lá, a gente fica jogando videogame, deixa as crianças se matando no quarto. É brincadeira, gente. Mas a gente precisa ter vida. Agora, nós precisamos ter coragem para ser igreja. Nós precisamos ter coragem para nos envolvermos com uma célula. Nós precisamos ter coragem para fazer a célula direito, não esquerdo, amém? Nem direito, querido. Direito no sentido de fazer ela corretamente, mas não direito no sentido de lado. O evangelho é o centro de todas as coisas. O evangelho não tem lado. Você está aí? Misericórdia, mexendo no trem aqui. Abre comigo, Provérbios 27, 17, vai dizer assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. O que é isso? Comunhão, unidade, andar junto. O ferro afia o ferro quando o quê? Quando tem atrito. Você quer amadurecer? Quer crescer em Deus? Seja igreja, ande junto dos seus irmãos. Nós só amadurecemos, queridos, quando nós andamos juntos. Nós só amadurecemos quando tem as tretas. Fala pro irmão, é muita treta. Sabe, na hora que vem a treta, na hora que isso acontece, é a hora que Deus mostra quem está preparado e quem ainda está no processo. Ah, Tiago, nada a ver. Nada a ver? Abre aí comigo. 1 Coríntios 14, 26. Não, 1 Coríntios 11, 19. Depois a gente vai ler o 14, 26. 11, 19. Olha o que vai dizer. Quem é que escreveu a carta de Coríntios? Paulo, o ninja, o apóstolo treta. Olha só o que ele diz: suponho que seja necessária haver divisões entre vocês. Que é isso, querido? Não, tá desviado. O Paulo está falando de divisão. Em outra versão vai dizer: é necessário que hajam facções. PCC, primeiro comando vermelho, essas tretas todas aí, ó. Haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Você quer ser aprovado? Só é aprovado quem passa por treta. Querida, é normal. A gente vai falar, ah não, igreja dá muito problema. Eu já adiantei o versículo para você não ter mais essa desculpa. Igreja dá muito problema. É, querida, é na hora do problema que, se você estiver aprovado, você vai ser exaltado. Se você não estiver aprovado, você vai continuar no processo para que você seja exaltado. Tá entendendo? Você está comigo? Ah, dá problema, Tiago. Dá problema, não, porque aquele fulano, aquele Beltrano, deixa os caras, meu. Por meio deles, o Senhor está te afiando. E não está te afiando para você chegar depois na goela deles e dar aquela... Ele está te afiando para a boa obra dele. Sabe, como é que você aprende a ser paciente? Quantos já oraram assim: Deus, me dá paciência? Aí o que aconteceu? Você orou isso no domingo, na segunda-feira, treta em casa. Aí você fala: Deus, eu estou pedindo paciência, você está mandando treta. Aí o que Deus diz? Você quer ter paciência como? Passe de mágica? Para que haja paciência, você precisa ser provado naquilo. Você
precisa engolir a seco, você precisa dar outra face. Está me entendendo, querida? Nós precisamos ter coragem, como eu disse, para nos reunir em célula, para nos reunir de quarta-feira. Por que a célula é importante? A palavra vai dizer lá em 1 Coríntios 14, 26, aquela passagem que eu disse antes. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas, o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Agora, só aqui eu mencionei 6 coisas. Um ora, o outro interpreta, o outro canta, o outro prega, o outro ensina, o outro revela. A gente tem condição de viver isso num culto de domingo à noite? A gente é uma igreja ainda menorzinha. Talvez a gente consiga fazer essa bagunça, mas vai chegar um momento, querido, que nós não teremos condição disso. Aonde que nós vamos viver isso? Na célula. Sabe, a célula é o melhor lugar para que você seja pastoreado, para que você seja cuidado. Eu não tenho a pretensão, queridos, nem de longe de cuidar de todo mundo. Hoje nós somos aqui, sei lá, uns 50. Eu não tenho a pretensão de cuidar de todo mundo minuciosamente. Mas a minha intenção é eu cuidar de alguns, para que esses alguns possam cuidar de outros alguns, e esses outros alguns possam cuidar de outros alguns. Da onde eu tirei essa tese? Jesus cuidou de quantos? 12. Um deles traiu ainda, né? Tá, e você reclamou de quê aí essa semana que te traíram? Não, mas deixa esse traidor de lado. Deus cuidou de 12. Jesus cuidou de 12. Esses 12 cuidaram de quantos outros? De 70 ou 72. Os 72 cuidaram de quem? Das outras multidões. Tá entendendo? Eu não tenho condição de cuidar de todos, querido. Jetro, quem é Jetro? Quem sabe quem é Jetro? Vamos lá, quem? Ah, já entregaram. O sogro de Moisés. Eu ia fazer um suspense, mas Jetro, sogro de Moisés, ele era crente? Hã? Até então a Bíblia não havia mencionado nada no sentido de uma conversão, de um aceite dele a respeito de Deus. Então, eu acredito que ele até aquele momento não era. Ele não tinha princípios de Deus. Ele não acreditava naquilo que Moisés acreditava. E Moisés estava ali tentando cuidar de uma nação, queridos, de um povo de quase 4 milhões de pessoas. Só ele. Aí Jetro chega para ele e fala: Moisés, você vai endoidar desse jeito, você vai ficar louco. Separa os líderes de 100, os líderes de 50, os líderes de 30, de 20, de 10, de 5, e deixa eles cuidarem das pessoas. Esse líder tem condição de cuidar de 5, ele cuida de 5. Esse líder não cuida nem dele mesmo, então ele vai aprender a cuidar dele mesmo, para depois começar a cuidar de alguém. Mas ali se estabelece um princípio que ninguém tem condição de cuidar de todo mundo. Isso precisa ser multiplicado. Isso é o quê? Igreja. Tá me entendendo? Vocês estão aí? E é dessa forma, queridos, que nós vamos multiplicar. Sabe, deixa eu te perguntar algo. Quantos aqui estão sendo ministrados por tudo aquilo que nós temos vivido aqui nesses dias? Ah, a palavra tem falado comigo, Deus tem movido nas nossas vidas, aleluia. Isso é bom, sim ou não? Sim, agora deixa eu te perguntar. Quantas pessoas você conhece, ou você conhece alguém que você acredita que precisa daquilo que você está vivendo aqui? Quantos aí acreditam nisso? Tem alguém? Amém. Por que você não convidou essa pessoa ainda? Você tem provavelmente um vizinho, você tem provavelmente um colega de trabalho, você tem provavelmente um irmão, um marido, uma esposa, você tem alguém que precisa do que você está vivendo. Eu quero te incentivar a isso, queridos. Eu quero te incomodar a isso. Essa semana o Éder já falou disso, até no louvor. Convide alguém. Sabe, nós estamos nos tornando uma igreja, queridos, e nós precisamos multiplicar isso. Cara, eu duvido. Eu vou mudar, eu não vou para o lado duvido, mas eu tenho certeza que alguns de vocês aqui estão vivendo experiências onde as pessoas estão chegando em você e falando: pô, cara, você está diferente. Tem alguma coisa diferente com você. Sabe, nessa hora você fala: maluco, Deus está me pegando de jeito. O negócio está estreito.
Deus está fazendo umas coisas loucas lá, está usando um menino careca, feio, gordo. A igreja está pequenininha, mas Deus está movendo. E o mais interessante, não tem a ver com aquele careca feio e gordo. Tem a ver com Deus. Sabe, queridos, eu tenho uma certeza no meu coração. Eu não sei em quanto tempo isso vai acontecer, mas nós vamos viver coisas aqui que a gente não vai conseguir mensurar. E não tem a ver com o Tiago, é apesar do Tiago. Cara, interessante, aquela igreja ali em Alphaville, a gente não conhecia, mas o negócio está estreitando ali, tá? O trem tá bom, apesar do Tiago. E aleluias por isso. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com nós. Você está entendendo? Então, querido, eu quero te incentivar, te estimular aí. Convide pessoas. Coragem, chega no cara do seu lado ali, meu. Cara, eu tô vendo você meio chateado. Vamos lá na igreja domingo. Deixa eu orar por você. Vamos na igreja na quarta-feira. Aí é bom até porque te estimula a vir também. Amém? Faça convites. Sem medo, com ousadia. Ser igreja, querido, significa não apenas receber. Sabe, nós vivemos muitas vezes a igreja dessa forma. Eu já falei disso outras vezes aqui, a obesidade espiritual. Porque eu recebo. A xícara já quebrou. Você continua recebendo. Ser igreja não é só receber, mas é também dar. É permitir a avenida de ida e volta por meio das relações e comunhão com os santos. Sabe, a gente sentar junto e vocês não falarem assim, Ti, prega aí. É vocês falarem assim, Ti, cara, Deus está me falando isso. Eu falar, é? Uau, fala para mim porque eu prego isso domingo. Amém? Fala um amém aí, querido. Está disponível assim para eu roubar a sua mensagem na caruda? Não, porque o Pedro quer pregar a dele. Sabe, nós precisamos compartilhar, não tem a ver comigo. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar perto. Colossenses 3,13 diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Em outra versão vai dizer: suportai uns aos outros. Agora, como nós vivemos suportando se a gente caminha distante um do outro? Hã? Como é que eu vou viver lá o amai-vos uns aos outros se eu não ando com você? Como é que eu vou viver lá o fortalecer uns aos outros se eu não estou perto de você? Como é que eu posso te fortalecer? Mandar uma mensagem no WhatsApp: ô irmão, fica firme. Fica firme que eu estou com preguiça, eu não vou te visitar não. Ai, murrinha. Quebra isso na sua vida, amém? Nós precisamos caminhar juntos. Sabe, o nosso amor uns pelos outros provará que nós somos, ou quem nós somos de fato em Cristo. João 13, 34 e 35 vai dizer assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor, um pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Você está amando seu irmão? Ou você chega lá no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança e fica, pô, aquele irmão é chato pra caramba. Isso se você não solta um palavrão? Misericórdia, não dá não. O que você está fazendo? Você está amando? Ou você está levantando a bola de esterco e chutando no ventilador? Sabe, aí você fala, mas o que eu prego ninguém aceita. É claro. As pessoas olham para você e falam, pô, eu não quero ser dessa igreja. Ele só chega e fala mal de todo mundo de lá. Qual é o evangelho que você está anunciando? Qual é a palavra que você está testemunhando? O que você está declarando nesses dias? Nós estivemos lá na Rio Santos, nós ouvimos esses dias, querido. Nós somos uma carta de Cristo para as nações.
O que a sua carta está dizendo a respeito de Cristo? O que a sua carta está dizendo a respeito de Jesus? Você está aí? O Lucas está, eu ouvi ele falando mal. Olha só, o que a nossa postura com relação à igreja está dizendo a respeito de Cristo? Hebreus 3,13 vai dizer: advirtam uns aos outros todos os dias. Como é que é todos os dias? Como é que eu advirto alguém todos os dias? Hã? Ou manda um WhatsApp: ô irmão, vigia. No dia seguinte: ô irmão, vigia de novo. Por quê? Eu não sei o que está passando na mente dele, não sei o que está passando no coração dele. Como é que eu posso admoestar, advertir alguém se eu não estou junto com ele? Quem é a pessoa, olha aí para o lado, quem é a pessoa que faz 2, 3 meses que você não foi na casa dela, não vai na casa dela? Quem é a pessoa que faz 2, 3 meses que você cancelou a visita? Eu não vou olhar para o casal que eu estou devendo uma visita, porque é a incumbência da minha esposa. Nós marcamos, aí desmarcamos, aí ficou aquele negócio, é difícil, Natal, Réveillon, Ano Novo, festa, aniversário. Já vira um funk. Mas nós precisamos andar junto. Qual foi a última vez que você saiu com alguém para jantar? Para comer uma pizza? Hã? Não, cansei de chamar, então se convida, vai na casa da pessoa, aparece lá de surpresa. Queridos, o Edinho já foi tantas vezes lá no prédio que o cara do prédio já deixou lá uma entrada liberada eternamente. Eles nem avisam. Às vezes eu estou em casa com a Rê, a gente está lá na sala tranquilo, de boa, assistindo um filme. Aí bem, eu falo: só pode ser o Éder. Porque a minha irmã, ela não entra, ela não toca a campainha, ela sempre dá uma batidinha. Isso quando o Éder não sai entrando. Não, aberto nunca tá, talvez destrancado. Mas qual foi a última vez que você se relacionou? Qual foi a última vez que você teve com alguém? Ah, eu tive na semana passada, a gente teve uma célula, não estou falando de célula. Estou falando você e uma outra pessoa, um casal com outro casal. Qual foi a última vez que você teve com alguém? Hein? A gente está rindo, querido, mas a gente está rindo é de nervoso, é ou não é verdade? Por quê? Porque eu não estou vivendo a palavra. Sabe, a palavra vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Show, até aí beleza. Tá tranquilo? Tá favorável aquele funk lá. Mas, sabe o que é interessante? A gente quer caminhar sozinho, a gente fala: não, eu amo, eu sou cristão, eu faço parte do corpo, mas eu fico de casa. Ei, irmão, um corpo sem cabeça é a mula sem cabeça. Isso não é o evangelho. Cristo vai se casar com a noiva, e a noiva é a igreja. E quem é a igreja que eu estou dizendo aqui? Nós. Mas nós como? Unidos. Você está unido? Então você é igreja. Se você é igreja, você é corpo. Se você é corpo, ele vai vir te buscar e vai se casar com você. Agora, se você vive igreja isoladamente, você não vive igreja, você vive engano. Vou repetir: se você vive igreja isoladamente, você não vive igreja, você vive engano. Aí bate a fotinha aí e posta lá no Instagram. Não precisa me marcar não. O que você tem vivido? 1 Tessalonicenses, eita, tá amarrado língua presa. 1 Tessalonicenses 5, do 11 ao 15. Eu vou ler aqui pra gente ganhar tempo, eu já estou finalizando. Falta só 5 páginas. Aleluia, ninguém falou misericórdia, eu vou embora. 1 Tessalonicenses 5, do 11 ao 15 diz assim: portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Agora,
Como é que eu tenho uma liderança sobre a minha vida? Eu ligo pro Fred e falo: Fred, você me lidera aí de Riviera, de Bertioga. Eu aqui e você aí, 2h30 de distância. É assim? Não, queridos, nós estivemos lá em novembro, eu e a Rê, nós passamos 4 dias com o Fred dentro da casa dele. Nós ficamos na casa dele. Conversamos várias coisas. Várias coisas. O que é isso? Vida na vida. Como é que você é liderado por alguém? Relacionamento. Olha só, o que esse texto nos disse? Como é que eu posso animar alguém? Como é que eu posso edificar alguém? Como é que eu posso viver em paz com alguém? Muitos vão dizer: não, ele lá e eu cá, porque paz só assim, senão é faixa de Gaza. Não, não é não, querido. É faixa de Gaza se você não vive o Evangelho. Se você vive o Evangelho, você se arrepende, você pede perdão, você perdoa. Sabe, nós estivemos alguns dias atrás num velório, e ali aconteceu um fato horrendo, que demonstra quem essas pessoas são em Cristo, quem algumas pessoas são em Cristo hoje. Não estou dizendo que elas não estão em Cristo, eu estou dizendo que no momento elas estão feridas. A gente estava ali numa roda e algumas pessoas chegaram, cumprimentaram uma pessoa, pularam a outra e cumprimentaram a terceira. O que isso demonstra, queridos? Que existe mágoa, que existem feridas, que existem dores, que ainda não se permitiram ser tratadas, curadas. Sabe, a palavra vai dizer: nós somos sal da terra, amém? Amém, mas a gente pega essa referência e fala: não, sal, porque o sal dá gosto. Mas sabe, o sal, ele era muito utilizado para as feridas. Você taca na ferida, arde, queima, dói. Quem lembra de mertiolate, na época que ardia? Aí criaram mertiolate para São Paulino. Não, brincadeira, gente. Que não arde, que não dói. Tenho amigos são paulinos, não tem problema nenhum com isso. Estou orando por eles, mas... Sabe, a gente precisa se permitir ser tratado, ser curado. E como é que a gente é tratado? Eu ligo para o hospital, médico, eu estou com isso, isso e isso. Qual é o meu diagnóstico? Esse. Toma esse remédio. É isso? Como é que você recebe uma receita se você for um homem de Deus? Você não vai ligar para o seu primo que é médico e pedir uma receita forjada para ele. Se nós somos homens e mulheres de Deus, nós vamos até um médico. Está acontecendo isso, isso, isso. Ele vai nos diagnosticar, não sou eu que vou dar o diagnóstico para ele. Como é que ele dá o diagnóstico para mim? Me analisando, sim ou não? Vai lá colocar um negocinho, escutar o coração. É dessa forma. Mas nós queremos ser curados em Deus de que forma? Num passe de mágica. Queridos, evangelho não é mágica, evangelho é princípio. Princípio se vive. Princípio não é milagre. Os milagres acontecem, Deus cura pessoas de forma milagrosa. Cura. Nós já vimos pessoas sendo curadas aqui. Mas existem coisas que precisam ser processuais. Existem processos que nós precisamos viver, para que nós possamos ser aprovados. Você está aí? Frutificar requer participar. Viver o melhor de Deus só será possível, querido, servindo pessoas. O fato de eu ir a um McDonald's não faz de mim um Big Mac, apesar de eu estar gordinho. Da mesma forma, ir à igreja não faz de mim igreja. Como eu disse lá no começo, não seja igreja. Não assista a igreja. Viva a igreja, frequente a igreja. A oração do Pai Nosso, ela contempla o corpo como igreja, sim ou não? Pai Nosso que estás no céu, santificai o pão nosso de cada dia. Perdoai os nossos pecados. Você não vem em momento nenhum ali: Pai meu que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a mim o teu reino. Venha a nós o teu reino. É sempre nós, é sempre esse conjunto dessa forma múltipla, queridos. Não, para de caminhar isolado, para de andar isolado. Para de omitir, para de esconder, sabe? A coisa que o diabo mais faz nessa terra é falar no seu ouvido assim: não fala nada não. Não procura o Tiago, não procura fulano, não procura Beltrano, não conversa com ninguém não, fica na sua.
Amanhã você vai acordar melhor. Não, não vai, querido. Não vai. Ah, o tempo cura todas as coisas. Não, não cura. Eu já preguei sobre isso. Eu já ensinei vocês sobre isso. Deus usa o tempo, mas no meio do tempo Ele manda pessoas para te curar. Agora, a minha esposa fica brava. Ela fica brava comigo. Aí minha irmã deu a mesma resposta que eu sempre dou para ela. Ela virou para a minha irmã, a minha esposa virou para a minha irmã. Sabe o que eu estou pensando? Aí minha irmã falou o quê? Não sei. E aí eu falo isso para a Rei e eu sempre acrescento: espírito de evidência não vem de Deus. Eu nunca vou saber o que você está pensando, irmão. Está pensando mesmo que eu? Faço nem ideia, irmão. Se você souber o que eu estou pensando, você está com capeta. Nós precisamos nos abrir, queridos. Ah, tia, eu estou com frescura em casa. Amém, irmão, vamos estar juntos, vamos caminhar juntos, vamos conversar. Ah, eu estou com um problema de pornografia. Queridos, eu venci pornografia, vamos conversar, eu posso te auxiliar de alguma forma. Ah, eu estou com um problema financeiro, quer dizer, eu estou vencendo as finanças também. Ah, eu estou com um problema, vamos caminhar juntos, vamos aprender juntos, vamos nos ajudar juntos. O que mais o diabo fala é: não conversa não fala nada não, fica sozinho aí, se isola. Aí o que acontece? Suicídio, adultério, morte, divisão, trevas. Para de caminhar sozinho. Nós não podemos viver dessa forma, queridos. Cristianismo não é uma filosofia de vida. Cristianismo é a própria vida. Nós temos visto muita gente deixando de frequentar a igreja. Nós temos visto, queridos, que esse também é um pensamento oriundo de uma filosofia cristã deturpada. A vida só é vivida dentro de um corpo. Existe vida fora do corpo? Tira o coração do corpo, o que acontece? Morre. Se o corpo não recebeu do coração, o corpo morre também. Mas tira um rim dentro do corpo, o rim morre. O corpo permanece, ele consegue remanejar com outro rim, ele sobrevive. Tira o pulmão de dentro do corpo, você remaneja, o corpo reaprende, você sobrevive. Existem casos, tira metade do seu cérebro, a outra metade remaneja, você sobrevive. Vida fora do corpo não existe. Mas a gente insiste em caminhar sozinho fora do corpo. A gente insiste em se isolar e não caminhar junto dos irmãos. Por quê? Porque nós nos ferimos com coisas no passado. E a gente acredita que tudo isso que nós vivemos faz parte do hoje também. Essa semana eu estava com uma pessoa e ela fala: cara, toda a igreja é mestre em julgar. Eu falei: eu concordo que parte da igreja é, mas eu não vou generalizar. Existe muita gente dentro da igreja que não está julgando. Existe muita gente dentro da igreja que não está pegando pedra. Existe muita gente dentro da igreja que está estendendo a mão. Nós precisamos parar de viver a nossa vida com os problemas que nós vivemos no passado. Nós precisamos de parar de olhar para os nossos dias conforme nós vivemos aquilo no passado. Muda o filtro. Sabe aquele videozinho lá, aquela foto do Instagram que você faz, você põe um filtro? Muda o filtro. Você está vendo a vida conforme você viveu no passado, em preto e branco. E branco. Começa a ver diferente. Começa a gerar cor, começa a dar vida. Pega o prisma de Deus. Sabe, eu tenho orado com frequência. Hoje eu estava na bateria ali, enquanto eu tocava, eu falava: Deus, me ajuda a olhar para a sua igreja da maneira como o Senhor a vê. A enxergar a igreja como o Senhor a vê. Porque os meus olhos são limitados. Os meus olhos enxergam de forma limitada. Mas o Senhor não, o Senhor vê como nós realmente somos. A vida cristã, queridos, é a restauração de todo e qualquer tipo de relacionamento. Nós lemos aqui agora há pouco: amai a Deus acima de todas as coisas, amai o seu próximo como a si mesmo. Do que isso está falando? Relacionamento. Primeiro, nosso relacionamento com Deus é restaurado, e depois o nosso relacionamento com os irmãos é restaurado. Não existe evangelho em Deus longe dos irmãos.
Não existe evangelho também perto dos irmãos e longe de Deus. Você está aí? Amém, querido? Mesmo? 1 João 4:20 vai dizer: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Sabe? Aquela situação que eu falei agora do velório, cumprimentou um, pulou e cumprimentou o outro. Eu não amo essa pessoa, então você não ama a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Eu não acredito que ela não ame a Deus. Eu acredito que ela teve uma ferida, que ela tem um problema, que ela tem uma situação não resolvida. E aí o que acontece? Você pula a pessoa. Porque sabe quem faz isso? O Edinho vai lembrar. A gente viveu muito isso lá em Congonhas. A gente tinha uma muretinha ali na frente da igreja que sentava todos os jovens. Eu tinha 13 anos, queridos, 12 anos, 14 anos. O que eu fazia? Eu estava emburradinho com um amigo lá que eu não gostei de alguma coisa. Eu vinha, cumprimentava esse, pulava ele, cumprimentava esse. Criança, infantilidade, imaturidade. O ferro ao ferro se afia. A gente leu agora há pouco uma passagem que diz isso. Aqueles que são aprovados são aqueles que vivem uma situação, a facção, o problema, mas eles superam isso. Está comigo, querido? Amém? A palavra vai dizer, queridos, que aquele que não está no ramo é retirado do ramo. Aquele que não está na videira é retirado da videira, sim ou não? Mas o texto continua e ele menciona que aquele que está no ramo frutifica e gera novos ramos. O que é isso? De uma vara brota outra vara. De um ramo brota outro ramo. Não é uma conexão em Cristo somente, mas é uma conexão no corpo dele também. Vocês estão aí, vocês estão meio apagados. Eu quero chamar o pessoal do louvor para subir aqui. E não é para fingir que eu estou terminando. Mas a palavra vai dizer, João 15, 1 e 2 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vida na vida, o meu relacionamento com o Éder produz um novo ramo, que gera um novo ramo, que produz mais um outro ramo. E a igreja cresce, frutifica, multiplica. Sabe, de novo eu quero frisar, você é um ramo. Você é um ramo na sua casa, você é um ramo no seu trabalho. Coragem, irmão, convide pessoas. O Renato falou amém. Convide pessoas, irmão. E para de fugir, de congregar. Não, está difícil, eu preciso voltar. Você sabe que precisa, volta de uma vez, irmão. Se tem alguém te impedindo, bota esse alguém para correr. Porque deixa eu te dizer, o que vale mais? Uma relação, uma amizade, um namoro, um casamento, qualquer coisa. Casamento você não vai separar, tá? Casou, deu ruim, irmão, até o fim da vida. Agora, se você tem uma amizade, você tem uma relação com alguém que está te limando, que está te bloqueando, que está te impedindo de chegar em Cristo, cara, o que vale mais? Uma relação momentânea terrena ou a sua vida na eternidade? Sabe porque a gente pensa nos prazeres humanos? Eu não estou falando nem de pecado, mas dar um beijinho, sair de mão dada, ir no cinema, jogar um boliche, ficar com aquelas amizades lá que não convém. A gente prefere isso a estar em Cristo. E aí a gente coloca em xeque a nossa eternidade inteira em razão de um momento. Você está aí, querido? A igreja é o lugar de nós amarmos. A igreja é o lugar de nos sujeitarmos uns aos outros. A igreja é onde nós praticamos a vida de Cristo, a vida cristã. É onde nós experimentamos a glória de permanecermos em família. Foi isso que Cristo veio constituir, querido. E Ele declara isso. Família, nós somos a noiva, nós nos casaremos com Cristo para estabelecer o quê? Família. A palavra vai dizer, queridos, que existem... olha só no Novo Testamento existem mais de 90 mandamentos recíprocos. O que é mandamento recíproco?
Amai-vos uns aos outros. É um mandamento recíproco. Eu te amo e você me ama. Amai-vos uns aos outros. Mandamento recíproco. Perdoai-vos uns aos outros. Mandamentos recíprocos. Sujeitai-vos uns aos outros. 90 mandamentos recíprocos. Só no Novo Testamento. Você tem noção do que é isso? 90 mandamentos, queridos. Nós temos muitas coisas a viver, a estabelecer. E é só dessa forma, uns aos outros. Uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. É até a música, né, que vai cantar. Amai-vos uns. Se coloque de pé no seu lugar, querido. Você entendeu um pouco do porquê da igreja? Hoje você sai daqui com uma razão específica, um porquê da igreja. Se nós não temos um grande porquê, na primeira adversidade a gente quer sair fora. A gente quer pular, a gente quer dar linha, a gente quer dar risca. A gente quer deixar aquilo de lado. Ah, cansei. Ah, não concordo não. Ah, não gosto não. Minha mulher não deixa não. Hoje eu te apresentei um grande porquê, o porquê da igreja. Existe o porquê dessa igreja mundial, da igreja que nós fazemos parte, da igreja que nós estamos constituídos. E queridos, eu quero ressaltar de novo aqui o que nós falamos há algum tempo atrás. A igreja Rocha Eterna Alphaville tem uma visão, tem uma missão, tem um propósito, tem valores e tem uma cultura. Eu quero te lembrar disso. A visão da nossa igreja é uma igreja relevante para a sociedade, vivendo naturalmente o sobrenatural. A missão da igreja é nos tornarmos parecidos com Cristo, sendo uma igreja que estabelece na terra o que é nos céus, por meio dos 5 ministérios de governo: apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor, a fim de atingir as 7 esferas da sociedade. Nós temos um propósito que é o quê? Transformar o mundo em igreja, porque é por meio dela que Deus se move e é com ela que Jesus vai se casar. Nós temos valores que é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, o primeiro e maior mandamento. Mas o segundo, e tão importante quanto ele, é amar o mundo, a humanidade como ele amou, amar uns aos outros como ele amou. E nós temos uma cultura, nós somos uma igreja que vive a palavra de Deus em comunhão, no partir do pão, incluindo pessoas, manifestando o reino de Deus na terra pelo mover do Espírito de Deus. Ah, eu estou sem coragem, tio. Eu quero te dizer essa noite: coragem para ser igreja, coragem para viver igreja, coragem para estabelecer igreja. Nós não somos chamados a viver de forma isolada. Nós somos chamados a viver a igreja que o Senhor quer estabelecer na terra. Queridos, aproveita esses dias. Aí você pode estar dizendo, pensando, eu nem falei ainda, mas você talvez pense nisso. Eu quero te dizer antes, não é isso. Ah, é jogo, é merchan para dizer que a igreja vai encher. Não é um merchan, a igreja vai encher. Sabe por quê? Algumas pessoas me mandaram a mensagem que a Thalita Pereira pregou esses dias. Eu não sei se você conhece, mas ela pregou sobre coragem. E algumas pessoas até falaram: Tio, não é possível. Ela assistiu a mensagem que você ministrou e pregou a mesma coisa com uma outra passagem. Mas ela disse no meio da mensagem uma experiência que eles tiveram como igreja. Eles estavam sonhando com um templo, um lugar novo. E o marido dela foi olhar um lugar, gostou, estava sonhando com aquilo. E ele foi se encontrar com o dono daquele terreno. E o dono do terreno disse para ele assim: cara, muito grande, isso é impossível para você. E o marido dela ficou quietinho. Ele falou: eu tenho outros terrenos menores e tal, acho que se enquadra melhor e tal. Ele falou: tranquilo. Saiu da reunião, a mulher dele chegou nele, a Thalita chegou nele e falou: e aí? Ele falou: Deus vai nos dar esse terreno. Aí a mulher dele: mas por quê? Ele falou: porque quando os homens dizem que é impossível, Deus torna possível. Uou. E sabe, muitas pessoas disseram: é impossível que essa igreja permaneça, é impossível que essa igreja vá dar certo, é impossível que essa igreja vá constituir, vá se realizar, vá realizar aquilo que o Senhor tem. E é nessa hora que Deus diz: agora, para que eles vejam, vai ser feito. Amém. No vocabulário de Deus não existe impossível. Mas para que isso seja feito, nós precisamos de coragem. Eu quero te dizer de novo: convide pessoas. Eu quero te incentivar, cara. Manda uma mensagem: irmão, eu nunca fui na sua casa, você nunca veio na minha. Quem vai fazer o que primeiro? Eu vou na sua, você vem na minha.
Amém? Convida, irmão, convida as pessoas do seu lado. Você está aí, tem uma pessoa do seu lado, você nunca levou na sua casa, chama agora. Olha de canto aí e fala: posso falar com você depois? Pode ser, beleza? Pegar seu celular, eu quero ir na sua casa, eu quero que você vá lá em casa. Ah, não, você mora muito longe, então vamos encontrar no meio do caminho. Sabe, queridos, deixa eu te dizer algo, eu me lembrei disso agora. Para você viver coisas, você precisa estar disposto a renunciar a algumas coisas. O apóstolo César Tavares, ele tem uma igreja, a Batista Fruto do Espírito. É do lado de Guarulhos, pertinho da gente, sim ou não? 1 hora, sem trânsito. E ele está lá, naquela região lá, longe. Ele mandou uma mensagem: Ti, vamos tomar um café. Ele veio atrás de mim, a gente começou a conversar, a criar um pouquinho de relação. E ele tinha falado: vamos tomar um café. Aí uma hora eu mandei uma mensagem para ele: César, vamos parar de enrolar? Quando é que a gente vai marcar esse café? Aí ele deu uma olhada lá na agenda e tal dia. Tem uma padaria aqui perto, pode ser? Eu falei: fechou. Marquei. Aí foi segunda-feira agora, chegou segunda-feira, fiquei olhando. Aí ele falou: e aí, amor, você vai sair que horas? Eu falei: ah, não sei se eu vou não, acho que eu vou desmarcar. Ela: por quê? Porque eu tô com preguiça. Aí ela: não, amor, vai lá e tal. Ela tava querendo me ver longe de casa, sabe? Faz uns dias que eu tô em casa. Vai lá, amor, vai lá. Eu falei: ah, eu vou. Aí na hora que eu abri o WhatsApp, ele tinha me mandado mensagem: e aí, tá confirmado? Você consegue chegar um pouquinho antes? Eu falei: bom, não tava nem querendo ir, agora eu vou ter que chegar mais cedo ainda. Mas o Senhor falou no meu coração: ei, para aquilo que você quer viver, você precisa renunciar a algumas coisas. Renunciar à preguiça, renunciar ao comodismo. Não, vinde a mim. Não, eu vou até Ele. Eu vou até Ele, cara. Ele é um cara hoje tão relevante quanto o Fred. Tem ministrado em vários lugares. E o Senhor está abrindo portas para eu me conectar com essas pessoas. E eu falo: Deus, tu é louco. Porque eu sou uma pessoa hoje de uma influência pequena. Ele é um cara de uma influência perto de mim 100 vezes maior. Mas eu preciso renunciar a coisas. Coragem, querido. Coragem. Você quer viver coisas? Renuncie coisas. Sabe, a Rê testemunhou na quarta-feira, ela falou sobre isso. Ela tinha um determinado momento, ela estava desempregada, ela estava querendo voltar ao mercado. E nós falamos: nós aceitamos toda oferta de trabalho que seja conivente à sua participação na igreja. Ou seja, durante a semana à noite ela não poderia estar trabalhando, e durante o final de semana ela não poderia estar trabalhando. Ou ela poderia estar trabalhando no domingo, mas que ela tivesse condição de estar na igreja. Poderia estar trabalhando no sábado, na época nós tínhamos os jovens, mas desde que ela tivesse condição de estar na igreja. E aí uma pessoa chamou ela, mandou uma mensagem: eu queria conversar com você. E aí fez a proposta: eu quero contratar você, mas para o período da noite. Ou da tarde. Da noite. Aí ela balançou. Mas eu sou coisa ruim, irmão. Ela veio falar comigo: e aí, amor, vai? Pode ser que mais na frente organize. Eu falei: não foi isso que nós acertamos com Deus. Aquilo que nós falamos para Deus foi: nós aceitaremos um trabalho se esse trabalho não te impedir de estar na igreja. Aí ela voltou angustiada, falou: eu não posso aceitar. Eu não vou aceitar essa proposta. Aí a menina ficou escutando: quem é o louco que rejeita uma proposta de emprego estando desempregado, querendo trabalhar? Ela falou: qual é o motivo? Por que vocês não querem? Você não quer trabalhar? Por que você não aceita? Ela falou: eu sou crente e eu preciso estar na igreja domingo à noite. Então para esse horário eu não posso. Ela falou: ah, é isso? É, não, me dá só um minutinho. Foi lá dentro, ficou sei lá o que, uns 20 minutos, meia hora. Aí voltou: bom, então tá, você trabalha de manhã, pode ser? Ela falou: ah, de manhã pode. Ela falou: não, porque eu tinha uma outra menina que trabalhava de manhã, aí eu jogo ela pra noite e você fica de manhã. Coragem, irmão. Coragem para renunciar aquilo, sabe? Ah, eu preciso. O Renatinho busca muita gente no domingo, vai falar: não, cara, domingo não dá. Aí você vai ficar sem receber. Vou ficar sem receber então.
Ah, domingo, não, então eu vou quebrar seu contrato. Não quebra o contrato, irmão. Deus é maior na minha vida do que o contrato que você tem comigo. Honra ao Senhor com todos os seus bens, com toda a sua vida, e Ele te exaltará, Ele te honrará. É o que aconteceu com a Rê. A Rê é especial. Não. Eu que sou, só que não. Nós estamos falando de um Deus que é maior que todas as coisas, queridos. Então existem coisas que nós precisamos renunciar. Ah, é longe. Ah, é distante. Ah, eu estou cansado. Irmão, renuncia. Eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça. Tem 5 dias que nós não dormimos bem. Porque o Caio, eu falei, ele entupiu o nariz por causa do ar-condicionado. Aquele calor do inferno, da sala de espera do inferno, sabe? E a gente ligou o ar. Só que a gente esqueceu que a gente tem um bebê de 4, 5 meses. Aí faz mal pro bebê, entope o nariz, ele não consegue respirar. Ele acorda de noite porque não consegue respirar e a gente não dorme. Aí ele dorme o dia inteiro e a gente fica igual zumbi. Mas renuncia. Renuncia, eu queria estar em casa. Eu queria ter ficado no litoral, aproveitar essa semana inteira lá. Eu queria muitas coisas. Mas o que eu quero não é o melhor para mim. Amém? Vamos cantar essa canção, queridos. Eu quero que você se posicione no seu lugar. Se você quiser vir à frente, vem à frente. Coragem para se posicionar. Deus, eu quero renunciar aquilo que tem me roubado de ser igreja como o Senhor espera que eu seja. Eu quero renunciar aquilo que está me impedindo de convidar pessoas como o Senhor espera que eu convide. Como eu disse, você está vivendo coisas, você precisa transmitir isso para outras pessoas. Cara, existe um Deus que está atuando no nosso meio. E nós precisamos deixar o Senhor fluir por meio de nossas vidas. Sabe, eu vou te dizer algo. A igreja está vazia hoje, menor. Vamos colocar dessa forma, menor. Não está vazia porque uma igreja vazia é uma igreja que não tem ninguém. Nós temos muitas pessoas aqui. Mas a igreja está menor hoje porque nós convidamos pouco. Porque nós fazemos pouco convite. Sabe, a palavra diz que o Senhor, lá em Atos 2, vai dizer: o Senhor ia acrescentando as pessoas à igreja. Mas sabe de que forma que o Senhor ia acrescentando as pessoas na igreja? Conforme eu vivi uma transformação, outras pessoas viam a minha transformação. E aí essas pessoas chegavam em mim e falavam: poxa, você viveu alguma coisa diferente, o que está acontecendo? Aí eu convidava essas pessoas: vamos ser igreja lá na casa de fulano de tal. Sabe, vamos numa célula, vamos num culto. Eu estou vivendo a transformação por causa disso. Dessa forma o Senhor acrescenta pessoas. O Senhor não vai trazer aqueles que estão dispersos no mundo por meio de um sonho. Pode acontecer, aleluias. Mas Deus não vai dar um sonho assim: ei, vá lá na rua direita, na casa de Oséias, e tem um homem lá que você precisa conversar com ele. Nós vemos muitas pessoas se achegando ao Evangelho, mas somente um caso como o de Paulo. Está me entendendo? Pode acontecer? Pode, mas nós precisamos convidar pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Vamos cantar essa canção. Eu quero que você ore no seu lugar, para nós nos posicionarmos diante de Deus. Deus nos dê coragem. Nos dê coragem para nos posicionar. Mas gera nas nossas vidas, Pai, essas situações de facções, de problemas, de intrigas, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser igreja conforme a sua palavra declara. Nós queremos amadurecer, nós queremos crescer, nós queremos, como o ferro, afiar o ferro. Nós queremos viver o seu evangelho real, vivo, verdadeiro e eficaz. Ajuda-nos, Deus, a sair da nossa zona de conforto. Ajuda-nos a sair daquilo que é cômodo. Ajuda-nos a viver, igreja, como o Senhor sonha que ela seja. Estabelece em nós, Pai, no nosso meio, nas nossas vidas, que possamos multiplicar isso. Ser igreja conforme Jesus o foi, cuidando dos 12, os 12 cuidando dos 72, os 72 cuidando da multidão, e a multidão cuidando de uma outra grande multidão.
Nós nos arrependemos, Pai, do nosso comodismo, da nossa estagnação, da nossa zona de conforto. Nós nos arrependemos, Pai, daquilo que é cômodo sobre nós. Nós queremos crescer, amadurecer. Desenvolva-nos em Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos incomoda essa semana. Ei, eu ia jogar bola no sábado, no domingo, na terça, sei lá que dia. Não vou não. Eu vou hoje abrir mão disso para estar com alguns irmãos. E no próximo dia que eu for jogar bola com esses meus amigos, eu vou chamar eles. Ei, estou jogando bola com vocês aqui, mas vamos também lá na igreja, vamos lá na célula, vamos ter uma comunhão lá em casa. Eu vou ficar assistindo Netflix. Ei, não vou não. Deus, quem é a pessoa que eu preciso ir visitar hoje? Quem é a pessoa que eu preciso mandar uma mensagem? Ei, cara, eu tô com você, conta comigo. Vamos comer uma pizza, vamos comer um churrasquinho, vamos comer um pão na padaria. Incomoda-nos essa semana, Espírito Santo, para que possamos sair dessa zona de conforto, daquilo que é cômodo sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Nós somos gratos a Ti por essa palavra. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós estamos vivendo mudança nesse lugar. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós não deixamos de ser igreja no Senhor, e porque por meio de nós o Senhor estabelecerá uma grande igreja nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos?